Oi, crianças, bom dia! Estamos iniciando nesse momento a nossa aula de ciências e vamos consagrar a Nossa Senhora para que tenhamos boa aula e boa compreensão. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos trabalhando da natureza ao lixo, o sal e a água. Então, momento de correção. Abram vocês na página 211, onde falamos sobre fábricas de sal, né? De onde vem o sal? Falando das jazidas, o sal do mar, né, o processo aí de evaporação que ocorre nas salinas. Então, primeira questão. Nesta página e na página anterior são apresentadas várias fotografias que mostram o dia a dia nas salinas. Numere as legendas na ordem correspondente às etapas da produção do sal. Então, a sequência correta de resposta seria 1, 4, 2, 5, 6 e 3. Certo? Coloquem C de certo e vejam aí as etapas, tá? E na página 212, segunda questão. O relatório a seguir descreve uma maneira de obter sal a partir da água salgada. Então, analise com atenção e depois complete as partes que estão faltando. Então, vamos para o relatório 1, foi o que vocês fizeram, tá? Problema investigado. Como podemos obter sal a partir da água salgada? O que fizemos? Simulamos uma salina. Para isso, nós deixamos uma tigela contendo água salgada, exposta ao sol em um local protegido de chuva. O que observamos? No início, verificamos que o nível de água foi diminuindo com o passar dos dias. Começamos então a observar manchas brancas. Eram crostas de sal. No final, constatamos que não havia mais água na tigela. Havia somente crosta de sal. O que concluímos? Após termos conversado e refletido sobre o que observamos, concluímos que, vejam aí, uma maneira de obter sal a partir da água salgada é deixar a mistura em repouso e esperar até que toda a água evapore. Terceira questão. Ajude a completar os esquemas que os alunos começaram a fazer para colocar em seus relatórios. Água e sal podem formar uma mistura. Cloreto de sódio é o mesmo que sal de cozinha. Página 213. Agora analise com atenção o relatório a seguir. Ele descreve outra maneira de obter sal a partir da água salgada, diferente da descrita no relatório 1. Então, vamos ver o que foi que aconteceu no relatório 2. Problema investigado. Como podemos obter sal a partir da água salgada? O que fizemos? Com a ajuda do professor, nós aquecemos uma mistura de água com sal, que havia sido colocada em uma panela transparente. A panela onde estava a mistura foi deixada aberta durante o aquecimento. O que observamos? Poucos minutos depois do início da atividade, observamos que a água começou a ferver. À medida que ia fervendo, o volume de água na panela ia diminuindo. Após alguns minutos, verificamos que não havia mais água na panela, somente uma crosta de sal. E o que concluímos? Depois de termos discutido, concluímos que aquecer a mistura acelera o processo no qual a água vai se transformando em vapor de água. Assim obtemos o sal a partir da água salgada mais rapidamente, né? Através do aquecimento da água aí no fogão, né? Tem que fazer só com a presença de um adulto, viu, crianças? Quinta questão. Termine de completar os esquemas ao lado que os alunos começaram a fazer para colocar em seus relatórios. A água ela pode se transformar em vapor de água
E vapor de água pode ser encontrado no ar, tá? E nos caminhos da água, a gente viu que as nuvens são formadas por gotículas de água, né? Quando ela se condensa, ela cai em forma de chuva nos rios, lagos, oceanos, certo? E a água nela se apresenta em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Então, assim também aprendo. Na página 215, identifique os locais onde podemos encontrar água, citados no texto e ilustrados na imagem da página anterior, e preencha a cruzadinha. Em seguida, você vai escrever se está no estado, né, físico dela, sólido, líquido ou gasoso. Então, temos aí a chuva, que é o número 1. Então, o estado dela é líquido. O número 2 seria completar com nuvens, é o estado líquido. 3, lagos, é o estado líquido. 4, geleiras, em estado sólido. 5, rios, em estado líquido. 6, solo, em estado líquido, né? E 7, oceanos, em estado líquido. E o 8, que é o ar em estado gasoso. Primeira questão aí abaixo, né? Se você olhar aí nessa imagem aqui. Viu, gente, que eu tô fazendo agora nesse momento aqui a correção. Observe os desenhos que alguns alunos fizeram para representar onde há água, né? O que vocês fizeram também. Elabore uma legenda para cada imagem e faça um novo desenho que mostre um lugar diferente dos já apresentados por essas crianças. Então, a letra A, né? Vocês viram aí esse desenho. Olhem o que eu vou ler, né? Se coincide com o de vocês, não precisa ser igual, dependendo da imagem que vocês estão visualizando. Então, nas cachoeiras, a água cai lá do alto em direção a lagos ou rios. Letra B, de acordo com a imagem, a água que tiramos do poço vem debaixo da terra. A letra C, a imagem diz que a água ela pode chegar nas praias quebrando em ondas. Vocês estão vendo aí as ondas chegando aí no solo. E a água da piscina ela é muito boa para relaxar e brincar, né? Então, partindo lá para a página, concluindo aí a nossa correção, vamos lá para a página 218, transformações irreversíveis. Eu vou mostrar aqui para vocês as imagens que vocês estão vendo logo aqui embaixo, algumas delas, para vocês obterem melhor essa informação. Ou seja, eu peguei aqui com relação aos irreversíveis. Tem os reversíveis e os irreversíveis. Então, eu estou aqui com essa folha de papel, certo? Do jeito que a gente costuma usar para escrever e fazer as nossas atividades. Logo, essa folha, ela foi queimada. Olha como ela ficou. Foi essa mesma tipo de folha, ó. Olha como ela ficou. Agora eu pergunto a vocês, essa folha que ela foi queimada, ela volta a ser o que era antes? No nosso estudo de hoje, ela é irreversível, ou seja, ela não volta mais a ser como ela era antes, tá certo, crianças? Ó, nós não façam isso em casa sozinho não, viu? Aqui essa folhinha ela foi queimada para mostrar que quando ela está queimada, ela não volta mais a ser o que era antes. Então, ela é irreversível. Temos outro exemplo aqui, eu peguei até esse pedacinho aqui, ó, de ferro, né? Até de uma segura do capacete. Se você olhar, ela está enferrujada, ó. O que que aconteceu, né? Um desgaste aí no processo aí do tempo dela. Essa ferrugem, ela é irreversível, ou seja, ela não volta mais a ser como era antes, a não ser que você coloque uma pintura, certo? E cubra essa ferrugem. Outro exemplo que eu tenho com ele aqui é o ovo, né? Vocês sabem que ele é muito saudável na nossa alimentação. Aqui está o ovo. O que eu quero dizer aqui desse ovo? A partir do momento que a gente cozinha, certo? Ele fica desse jeitinho aqui, ó.
o que é que vai acontecer? Será que esse ovo, que já foi cozido, ele vai voltar a ser como era antes? Eu acredito que não. Então, para vocês entenderem, o ovo depois de cozido, ele vai ser irreversível, ou seja, jamais ele vai voltar como era antes. Então, o que nós estudamos antes, certo? São coisas que são reversíveis, né? Como um vapor de água que ele vai, tipo um ciclo, ele volta, vai e volta, certo? E outros materiais, eles são irreversíveis na natureza, ele não volta mais a ser o que era antes. Ou seja, na página 218, onde ocorrem as transformações irreversíveis, vamos conhecer transformações irreversíveis no nosso dia a dia. Temos aí os exemplos, né, do ovo, do papel. Depois vocês vão ler aqui todas essas informações, certo? Tenho aqui, se água se queima, né? O mesmo ocorre. Será se volta a ser o que era antes? Quantos certos objetos enferrujam? Será se volta a ser como era antes? Então, nós temos essa explicação hoje. As transformações irreversíveis na natureza para a gente ter cuidado com ela. Aquele que a gente está consumindo e aquele material que pode acabar e nunca mais ter na natureza, certo? Para a nossa sobrevivência, para o nosso uso, certo? Que a gente retira tudo da natureza. É esse cuidado que nós temos que ter a partir de hoje, desse conhecimento. Existem materiais que são reversíveis e algo que são irreversíveis. Não volta a ser o que era antes e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ou seja, trabalhar a nossa consciência. Esse foi o nosso estudo de hoje, a nossa correção. Certo? Essa etapa aí de transformações, né, irreversíveis no nosso dia a dia, ou seja, as transformações de estado físico da água que você estudou até agora são reversíveis, mas existem muitas transformações que são irreversíveis. Isso quer dizer que depois que a transformação ocorre, não se pode voltar ao estado original, certo, crianças? Então era isso. Hoje segue a agenda, as atividades. Feliz final de semana. Tchau. Fiquem com Deus.